A lição desta semana tem como título Descanso, Relacionamentos e Cura. Como estabelecer a cura? Como promover a cura nos relacionamentos? Como descansar, apesar dos relacionamentos complicados que muitas vezes temos, apesar das injustiças? Nós vamos estudar nesta semana um pouco mais sobre a vida de José, desde quando ele foi empossado, se podemos chamar assim, governador do Egito. Ele tinha 30 anos quando isso aconteceu. Você pode ver isso lá em Gênesis 41, 46. E ele morreu no Egito aos 110 anos. Você também vê isso lá no último capítulo do livro de Gênesis. Bem, mas o que aconteceu nesta época? Bem, nessa época, José viveu no Egito como governador, até se aposentar e até morrer. Mas o que nós vamos estudar, irmãos, nesta semana, utilizando a vida de José, utilizando outros eventos da vida de José, nós vamos estudar sobre o perdão. O perdão, irmãos, a coisa mais importante na nossa vida, o perdão. O perdão de Deus que nos perdoa, ou o perdão que nós devemos atribuir a outras pessoas. Tem uma frase na nossa lição, um parágrafo que diz assim: o perdão é uma atitude de graça para com aqueles que cometeram algum mal, alguma injustiça contra nós. Veja, irmãos, uma atitude de graça. Uma atitude de graça é uma atitude espontânea, não é uma atitude de obrigação, mas é uma atitude de graça. Quando nós perdoamos alguém, irmãos, alguém que nos fez mal, nós não estamos banalizando o mal. Nós não estamos justificando o pecado, não estamos justificando a ofensa, mas nós estamos perdoando ao ofensor. Mas ainda, irmãos, quando nós perdoamos alguém, isso quer dizer que nós temos que restabelecer um relacionamento íntimo com essa pessoa? Ser íntimo com essa pessoa após o perdão? Outro, irmãos, o perdão sempre reconstrói os relacionamentos. Sempre que exercitamos o perdão, ele é suficiente para restabelecer os relacionamentos? Ou mesmo após o perdão, alguns relacionamentos não conseguem ser restabelecidos? Podemos perdoar alguém sem que essa pessoa aceite o perdão? Irmãos, cada pergunta é difícil. Eu posso perdoar alguém, eu quero perdoar alguém, mas ele não quer ser perdoado. Qual deve ser a minha atitude? O que eu devo fazer é, então, não faz mal, ele não quer ser perdoado mesmo, também não vou perdoar coisa nenhuma. Será que é esse o plano de Deus para os seus filhos? Nós devemos esperar, irmão, que o ofensor peça perdão? Alguém que me ofendeu, eu sei que devo perdoar, mas eu tenho que esperar que ele venha pedir o perdão? E se ele nunca vier pedir perdão, não preciso perdoar? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre, veja lá, Efésios capítulo 4, ele fala assim, que não deve ser no verso 17 de Efésios capítulo 4, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, verso 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual fosse selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Tudo que é de mal, irmãos, ele diz assim: sejam tiradas de vocês. As gritarias, a cólera, a ira. Mas aí ele conclui, irmãos, como é que deve ser então? Se isso deve ser tirado de nós, os cristãos, como é que deve ser? Verso 32 de Efésios 4. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Veja, irmãos, aí tem perdão em dois níveis.
Perdão de Deus para conosco e perdão entre nós. Vamos chamar um perdão vertical. Deus perdoa a cada um de nós por conta das nossas falhas. E perdões horizontais, onde nós nos perdoamos mutuamente. Nesse mundo de pecado, irmãos, todos necessitamos de perdão e todos necessitamos perdoar. Nós certamente ofendemos e prejudicamos ou maltratamos muitas pessoas. E certamente também, irmãos, somos maltratados, somos injustiçados por outros. O perdão é fundamental na nossa vida. O perdão é fundamental na vida de um crente, não só na vida de um crente, irmãos. O perdão é fundamental para o ser humano. As pessoas não podem viver sem perdão. As pessoas não podem viver felizes sem perdão, sem perdoar ou sem ser perdoado. Quando nós perdoamos aqui, hoje, nesta terra, irmãos, nós estamos restaurando relacionamentos, estamos eliminando ressentimentos, estamos eliminando amargura, dureza de coração. Mas o perdão, irmãos, com relação à eternidade, é o perdão que Deus nos dá, é o perdão divino, é uma graça imerecida. Então, nessa semana, irmãos, você acha que precisa de perdão? Você acha que precisa perdoar? Vamos ver como José tratou a questão e vamos ver outros textos bíblicos que falam sobre o perdão, que falam sobre como devemos tratar as pessoas que nos ofendem, como devemos tratar a nós também. Uma coisa muito difícil, às vezes, irmãos, é perdoarmos a nós mesmos. Será que nós podemos perdoar a nós mesmos? Às vezes achamos isso impossível, irmãos. Às vezes vamos carregando amargura porque não perdoamos a nós mesmos. Mas eu queria, junto com vocês, estudar a lição da Escola Sabatina nessa semana e aprender sobre o perdão. Aprender sobre o perdão de Deus e aprender sobre o perdão humano. Porque isso vai nos dar descanso. Isso vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam curados. Vai fazer com que o nosso interior seja curado. Que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa ter um estudo feliz, um estudo proveitoso nesta semana sobre o perdão, sobre a doutrina bíblica do perdão.